Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe de maneira rica e gloriosa no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, eu tenho aqui uma mensagem ao seu coração. Inclusive você que tem sonho, você que tem planos, você que tem projeto, você que está aí cheio de plano e ao mesmo tempo talvez também cheio de dúvida. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Romanos 8:31 diz assim: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, observa, Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso que eu falei de dúvida. Há pessoas que têm planos, sonhos, projeto, mas ao mesmo tempo a pessoa duvida dos seus próprios sonhos. Há pessoas que duvidam da sua própria capacidade. Há pessoas que duvidam de si mesmo. Há pessoas que duvidam muitas das vezes com relação aos propósitos e projetos do coração, se é ou não de Deus. E óbvio que quando Deus ele tem um projeto com alguém, seja na vida de um médico, seja na vida de um advogado, seja na vida de um mensageiro dele, seja na vida de um professor, de quem quer que seja, quando Deus ele tem um projeto, o diabo ele vai tentar te convencer o contrário. Pessoas vão tentar te convencer o contrário. E muitas das vezes o diabo ele vai soprar o medo, o diabo vai soprar a incerteza, e há muitas pessoas que em determinados momentos se encontram inseguro adiante do propósito de Deus, porque a pessoa ela não se acha capaz para aquilo. Muitas pessoas não se acham preparado para viver algo que Deus tem para aquele alguém. Muitas pessoas em alguns momentos se preocupam com a opinião alheia. Irmão, você não tem que se preocupar com o que os outros vão pensar ou deixar de pensar. O que importa é o propósito ou projeto que Deus ele tem para a sua vida. Se Deus é por você, como disse, se Deus é por nós, não importa a opinião dos outros, não importa que os outros sejam contra, não importa que os outros achem, não importa que os outros pensem. Não é os outros que é por você, os outros podem ser contra, o diabo vai ser contra, o mundo vai ser contra, mas Deus é a teu favor. Deus é por você, o propósito é de Deus, o projeto é de Deus, o plano é de Deus. Então de fato os outros vai ser contra, óbvio. E com aspecto a algumas coisas para viver determinados planos ou projetos de Deus, vai ter pessoas que vai ser contra, é óbvio. Óbvio que o diabo também vai ser contra, vai tentar convencer alguém de maneira contrária, vai tentar soprar no coração de algumas pessoas de que elas não devem estar ali, não devem ocupar aquela posição, aquele lugar, ali não é lugar para aquele alguém. E aonde você que me ouve agora, em algum lugar, você tem que saber dividir entre a voz de Deus e a voz do adversário. O diabo, queridos irmãos, não quer nem que eu, nem que você que me ouve agora, o diabo não quer jamais que venhamos viver o propósito de Deus. Então ele vai tentar colocar dúvida, ele vai tentar te segurar, ele vai tentar colocar incerteza, ele vai tentar te deixar confuso. Há momentos que há determinadas pessoas que a mente é como se tornasse uma bola de neve, mas a Bíblia está dizendo: se Deus é por nós, ou Deus é por você. Se Deus é por você, você não tem que se preocupar com a opinião dos outros. E óbvio que para viver aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, como eu falei, vai ter pessoas que vai criticá-la, vai ter pessoas que vai ter inveja, vai ter pessoas que vai achar que você não é digno de ocupar aquela posição, vai ter pessoas que vai dizer que você não é capaz, vai ter pessoas que vai dizer que você não tem vocação para aquilo, para ser, como eu falei, um juiz, vai ter pessoas que vai dizer que você não tem vocação para ser um professor, vai ter pessoas que vai dizer que você não tem vocação para ser alguém renomado, um advogado renomado, não tem vocação para ser um pregador, uma pregadora da palavra, mas é onde você tem que olhar para si e entender que o propósito pertence a Deus, não vem das pessoas para com você, mas é de Deus para contigo. Significa que você não tem que se preocupar com a opinião alheia. A opinião alheia, irmãos, pouco importa. O palpite alheio pouco importa. O que as pessoas vão achar, pensar ou imaginar pouco importa. O que importa é que Deus é por você.
Então você não tem que se preocupar com o que os outros vão achar ou deixar de pensar. Simplesmente você tem que viver o que para você Deus tem preparado. Se Deus é por nós, quem será contra? Ou seja, quem poderá impedir o propósito de Deus? Quem poderá interferir no propósito de Deus? Quem poderá impedir que o propósito de Deus se cumpra? Então não tenha medo, não se preocupe, não dê ouvido à opinião alheia, não dê ouvido ao palpite alheio, porque se tem uma coisa que o diabo, que pessoas gostam de colocar a colher no ângulo dos outros, de dar palpite onde não é chamado. Se tem uma coisa que o diabo gosta de colocar dúvida, incerteza, insegurança, deixar as pessoas confusas, ao ponto de pessoas abrir mão de sonho, ao ponto de pessoas abrir mão de projeto, abrir mão de uma vida, porque fica confuso ou dividido entre a voz de Deus e a voz do adversário. E há pessoas, acredite você, queridos irmãos, que tem dado ouvido ao adversário e deixado de ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque está confuso na mente. Mas a Bíblia está dizendo, Deus é por você. Se Deus é por você, claro, o diabo não quer que você viva o propósito. Se Deus é por você, o diabo não quer que você cresça. Se Deus é por você, o diabo não quer que você viva os sonhos que Deus ele tem na sua vida. Se Deus é por você, o diabo vai te colocar dúvida, o diabo vai te deixar inseguro, o diabo vai colocar incerteza, o diabo vai tentar te convencer o contrário, o diabo vai tentar te parar. Se Deus é por você, o diabo vai tentar interferir no plano de Deus de alguma forma com relação à sua vida. Mas onde você tem que entender que Deus é por você. Então, se Deus é por você, o diabo não pode te parar. Tira a dúvida do coração, a insegurança, tira do coração o medo. Tira do coração esse receio de que você não tem vocação para isso. O propósito não é teu, não parte de você para com Deus, mas de Deus para com você. O propósito pertence a Ele, foi escrito por Ele. E o diabo, entende isso, você que me ouve agora, o diabo ou as pessoas não podem jamais, ninguém pode impedir de uma história que foi escrita pela mão do Todo-Poderoso não se cumprir. O que Deus escreveu com respeito a alguém vai se cumprir de um jeito ou de outro, independente da área para o qual Deus te chamou. Se é um propósito de Deus, se foi escrito pelas mãos de Deus, como disse Jó, ninguém pode interferir. Como Jó disse, bem sei que tudo pode, nenhum dos teus planos, nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Então aquilo que foi escrito pelas mãos de Deus, você só tem que viver e parar de dar ouvido à opinião alheia. Porque quando é propósito de Deus, quando é plano de Deus, o diabo vai tentar interferir de alguma forma. Ele não quer que você viva o que Deus preparou para você. O diabo não quer que você viva a promessa de Deus. O diabo não quer que você viva o projeto de Deus. Porque o diabo lá no fundo ele sabe que quando você começar a viver o projeto de Deus, ele não vai conseguir te parar mais. Quando você começa a viver o projeto de Deus, as coisas vão fluir naturalmente. As coisas elas vão fluir de tal maneira que vai deslanchar, vai decolar. E aí, como o diabo ele sabe disso, ele vai tentar colocar dúvida de alguma forma para tentar convencer alguém de que aquele alguém não tem capacidade para aquilo. E é verdade, pode até não ter. Mas mesmo não tendo capacidade, é plano de Deus. Ele vai te capacitar para aquilo que você não tinha capacitado antes, que você não estava capacitado. Ele vai te capacitar para você viver o propósito dele. Tá bom? O que ele disse aqui a seguir, no versículo 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Veja, ele não poupou o próprio filho. Por que Deus não poupou o próprio filho? Para que por meio do próprio filho você possa ter acesso de maneira graciosa a todas as coisas por meio de Jesus Cristo. Para que você tenha acesso ao propósito, para que você tenha acesso ao realizado sonho, para que você tenha acesso ao plano que Ele tem para a sua vida, para que você tenha acesso às maiores conquistas em toda a sua vida. Por meio de Jesus Cristo, a Bíblia diz, não nos dará com Ele graciosamente todas as coisas, ou seja, por meio de Cristo, você pode ter acesso a tudo que está pelo lado de dentro do reino. Por meio de Cristo, você pode ter acesso a todas as vitórias. Por meio de Cristo, você pode ter acesso a tudo que Ele preparou para você. Por meio de Jesus Cristo, você pode ter acesso a tudo e a todas as coisas. Por meio de Cristo, você pode viver os teus sonhos. Por meio de Cristo, você pode viver a promessa. Por meio de Cristo,
você pode viver o projeto. Por meio de Cristo, você pode ser uma pessoa realizada. Por meio de Jesus Cristo, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. Quando se fala da graça, graciosamente, está se falando do favor não merecido. Então, por meio de Cristo, você pode ter o favor de Deus em todos os seus caminhos. Quando você entende isso, que por meio de Cristo você pode ter acesso a tudo, o diabo não consegue te parar mais. Por meio de Cristo, você pode ser alguém vitorioso na vida. Por meio de Cristo, você pode alcançá-lo, todos os sonhos do seu coração. Por meio de Cristo, você pode viver tudo que a mão de Deus escreveu a teu respeito. Olha o que diz aqui para finalizar no 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, a espada? No versículo de número 37, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Ou seja, quando você entende que Ele tem um propósito para a tua vida, quando você entende, como diz aqui, que nada pode nos separar do amor de Deus, em todas as tuas lutas Ele te faz vitorioso. Em todas as tuas lutas Ele te faz forte. Em todas as lutas você será mais que vencedor. Porque em todas as suas lutas, por meio de Cristo, você pode vencer cada uma delas. Em cada deserto, por meio de Cristo, você vai ser mais forte de cada deserto. Em cada tempestade, por meio de Cristo, Ele vai te dar o controle e você vai sair da tempestade em segurança. Em cada batalha, por meio de Cristo, Ele vai te fazer vencedor. Porque por meio de Cristo Jesus, você é mais que vencedor em tudo e em todas as coisas, diz a palavra de Deus. Como disse no início, se Ele é por você, em todas as suas lutas, por meio de Cristo, você será vitorioso no nome de Jesus. E claro, como falei anteriormente, como o diabo sabe que em Cristo você é vencedor, vencedora, como o diabo sabe que em Cristo você vai vencer o plano, você vai viver o plano de Deus, você vai viver o projeto de Deus, você vai viver o propósito de Deus por meio de Cristo, o diabo vai querer colocar dúvida, incerteza. Mas por meio de Cristo, mesmo meia incerteza e meia insegurança, você vai sair vencedor, vitorioso em cada uma das tuas lutas no nome de Jesus. Tá bom? Por meio de Cristo, você é mais que vencedor. Por meio de Cristo, você é vitorioso. Por meio de Cristo, você vai viver tudo que a teu respeito foi escrito pela mão do Todo-Poderoso. Ninguém, nem o diabo e nem as pessoas podem interferir no propósito que Deus tem para a vida de alguém. Porque por meio de Cristo, você é mais que vencedor. Por meio de Cristo você é vitorioso. Por meio de Cristo você vai viver todos os propósitos que Deus ele tem para você. Tá bom, queridos? Eu vou ficando por aqui, mas que você possa entender que se Deus é por você, a opinião alheia pouco importa. Se Deus é por você, o que os outros pensam ou deixam de pensar, pouco importa. O que importa não é a opinião alheia. O que importa não é o que os outros acham. O que importa não é o que os outros pensam. O que importa é que Deus é por você. Então viva o projeto, viva os planos, as promessas, o propósito e deixe que os outros falem. Simplesmente viva aquilo que Deus preparou para você. Tá bom? Deus abençoe. Vou ficando por aqui. Forte abraço em nome de Jesus.